Sejam todos bem-vindos. E aí, tudo bom? A gente tá chegando. Fiquem na live, gente, não saiam. Dão um coraçãozinho. Legal. Esperando a galera entrar. A galera tá entrando. Deixa eu convidar aqui o Gabriel agora. Oi, Gabriel. Tudo bem, João? Tá me escutando? Estou te escutando. Você me ouve? Que bom. Tô escutando muito bem. Tá sem Deixa eu eco ver, aí? com um só você me ouve bem? Não, sim, tô escutando bem. Super bem. Beleza, então é melhor. Galera, tá escutando aí. Galera, fiquem na live, não saiam. Boa noite, todo mundo. Aguinaldo, boa noite, cara. Fiquem na live, não saiam. Dá um coraçãozinho aí. Dá um curtir. Ajuda bastante a divulgar. A intenção de fazer as lives não é para criar nenhum tipo de hype, já falei, né? Nenhum tipo de hype, nenhum tipo de fama, nada do tipo, né? Uhum. Ser blogueirinho, como a Rô brinca comigo. Mas é para ajudar, né? Espalhar um pouco do conhecimento sobre o que a gente sabe um pouquinho do assunto e ajudar no Enem, né? Claro. Posteriormente, vestibulares aí. E esperar mais a galera entrar. A galera tá dando oi. Oi, Yasmin, tudo bom? Né? Legal, o povo tá entrando. Fiquem na live, gente. Não saiam, por favor, não saiam, né? Luiz, não saiam, gente, por favor. Muito importante a participação de vocês. E na hora de divulgar também o vídeo, né? Divulgar o IGTV. Do IGTV, né? Isso, para que não... possa espalhar, né? Ser compartilhado. Vou apresentar o meu convidado hoje, né? O meu querido amigo aí, o Gabriel, professor Gabriel Araújo, professor de História também, trabalha na Escola Integral Bernadette, né, Gabriel? Formado pela mesma faculdade que a minha, mas também fez pós-graduação em Arqueologia. Isso é interessante. Também pela né? Unisa. Pela Unisa. É um arqueólogo hoje no Brasil, é muito difícil, né? É uma área bem complicada, e o Gabriel é um arqueólogo que estuda as moedas, né, Gabriel? Eu não sei o nome específico, cientificamente falando. Uhum. Não, basicamente, né, só me apresentando. Primeiro, agradecer pela oportunidade, né, pelo convite, João. E parabenizar você por essa ação, que eu acho que é de extrema importância discutir essas temáticas, principalmente essas temáticas que estão relacionadas ao Enem, para os alunos do terceiro ano, do segundo, primeiro, não só do ensino médio, mas deixar também essas discussões públicas para as outras pessoas e para os outros alunos, e também ter essa conversa, né? Como você falou, nosso objetivo aqui não é teorizar nada, a gente só vai realmente trazer a discussão como se estivéssemos, né, conversando mesmo com os alunos ou mesmo dando uma aula. Claro que a gente não vai todos os recursos de uma sala de aula, a gente só vai conversar. Eu sou formado em História, né, pela mesma universidade que o João também é formado. A minha pós-graduação é em Arqueologia. Eu acho que o que me aproxima um pouco da discussão de hoje é o fato de eu ter estudado Grécia, né, estudar Grécia ainda hoje. Mas basicamente eu estudei especificamente Alexandre o Grande, né, o período helenístico, e estudei as moedas. E o estudo da cultura material, especificamente das moedas, a gente chama de numismática, né, que é o estudo das moedas especificamente. Então, na minha pós, na verdade, na graduação e já na pós, eu já estudei moedas e estudei também os aspectos políticos e religiosos e aí em torno. Então, a gente consegue discutir um pouco hoje sobre política, né, e as raízes aí na Grécia. Não, na cultura material você consegue discutir, né? Muitas coisas. A gente tenta. Gabriel, para começar, e o tema hoje, gente, é democracia, tá? É um tema muito importante. Para começar, onde surgiu a democracia? Em que lugar do mundo? Em que período? E assim, há uma crítica muito grande, né, em torno do que foi a democracia grega, né? Essa democracia direta grega. Explica mais para a galera aí o que foi a democracia na Grécia, né? Eu já estou falando... Bem, eu já estou dando até a já tá dando spoiler, já. Já tem no título, então não tem muito o que fazer. Já tá lá, né? Não tem muito o que fazer. Bem, quando a gente fala de democracia, né, bem
automaticamente a gente já associa a Grécia, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala tanto da questão da concepção de democracia, quanto até da própria Grécia. Eu não vou falar muito de Grécia, porque senão eu vou puxar sardinha, mas as nossas concepções de Grécia também hoje em dia são um pouco complicadas, né? O próprio nome Grécia, a gente poderia trazer uma discussão gigantesca aqui, né? Se a gente conseguisse voltar no passado hoje, encontrasse um grego do século V, né, antes de Cristo, que é onde a democracia surge, lá especificamente na cidade de Atenas, e chamasse ele de grego, ele não iria responder você, porque ele não sabe o que é grego, até porque ele não se chamava de grego, ele não se conhecia como grego. Então, quem chama esse povo de grego são os romanos a posteriori. Então, muito tempo depois, quando os romanos dominam aquela região e chamam aquele povo de gregos. Então, a gente já tem um problema de nomenclatura aí. Então, eles eram conhecidos como os helênicos, né? E eles tinham eles se chamavam dessa forma. Então, são os helênicos, não é à toa que a gente chama de Hélade, né? Então, assim, para aproximar, se a gente der uma olhada, por exemplo, no álbum de figurinha da Copa do Mundo, né, da seleção da Grécia, você vai ver o nome Hellas em inglês, que é como eles vão se chamar. Eles não tem nada de Grécia ali, né, em si. Então, a gente já tem um problema assim, que a nossa concepção de Grécia é um pouco problemática. Mas, enfim, vamos usar a Grécia, porque o que a gente tem aqui é o que tem para hoje. Quando a gente fala da democracia grega, também tem que se tomar cuidado, porque a gente fala dessa ideia de democracia na Grécia e a gente fica muito restrito a Atenas, especificamente a cidade-estado de Atenas, no século V, que desenvolve esse novo modelo de governo que se opunha aos modelos existentes até então, né, os modelos de tirania que eles tinham vivido, aos modelos de reis, né, que eles tinham, de basileus especificamente, não dá nem para dizer que era rei em si, mas outros modelos, né, de monarquia, de outros tipos de governo que existiam antes. Então, o modelo democrático grego, né, o próprio nome já diz o que é democracia, né? Democracia vem do grego demos, que significa povo, né? A gente chama de povo, mas não é bem povo, mas vamos chamar de povo. A gente vai ver que povo é esse. E o cracia, ele está ligado a poder, né? A palavra cracia vem do grego kratos. E aí, acho que para ficar mais fácil para lembrar, pensem no Kratos, por exemplo, do God of War. A palavra Kratos, né? O Kratos do God of War, quando lá o pessoal Santa Mônica, lá do PlayStation, criam esse personagem baseado no Hércules, enfim. Eles chamam de Kratos, né? Porque é a leitura inglesa da palavra Kratos, que é poder. Então, não é à toa. Então, muitas vezes a gente vai ver democracia. Demos, povo, cracia, poder. Então, a democracia é um poder do povo, né? Então, o que se difere na democracia ateniense naquele momento? A gente tem uma participação de pessoas nas tomadas de decisões. A gente tem uma participação de assembleias, onde as decisões daquela cidade, na promulgação de leis, na criação dessas leis, nas discussões de quais eventos a cidade vai fazer, o que a cidade vai sediar, como que vai escolher os seus representantes, ela não vai acontecer mais unilateralmente. Então, o rei que vai dizer quem é que vai fazer, ou um grupo específico. A gente tem, então... aristocratas, né? Os aristocratas. Exatamente. Então, pensando, por exemplo, em outros modelos de governo que existiam também naquela época, que eram diferentes da democracia. A aristocracia, por exemplo, vem da palavra grega aristos, né? O aristos é, se a gente fosse traduzir, o melhor. Então, o que seria a aristocracia? O governo dos melhores. O poder, né, está nos melhores. A elite. Seria uma elite. Mas aí se difere um pouco da oligarquia, por exemplo, né? Que essa oligarquia, esse árquia, está ligado a governo mais especificamente. A oligarquia também é uma camada da sociedade mais abastada, que está no poder e que gere, né? E que está no poder político. A gente poderia falar também de outros termos que vão surgir na Grécia, como timocracia, que era a ideia de um governo que era pela honra, então os mais honrados, né? Esse timo vem de timé, em grego, que é a honra. A plutocracia, que é uma palavra que a gente está ouvindo muito agora, né? Que vem do plutos, que é a ideia da riqueza. Então, os que são os mais ricos é que dominavam. A gente acaba fazendo uma leitura de aristocracia como se fossem aqueles que são os mais ricos, e não é bem assim. A gente pode, por exemplo, falar de uma aristocracia quando a gente pensa num governo no antigo regime, né? Pensando na França do antigo regime, a gente fala que existe uma aristocracia no poder, e essa aristocracia era, por exemplo, né, a nobreza. Então, eles não necessariamente, não está associado à questão do dinheiro, né, da questão da riqueza, mas sim do status social que eles tinham nessa sociedade. Mas voltando para a Grécia, voltando para Atenas, a experiência que Atenas tem de uma experiência democrática, de se reunir em assembleia, de ter uma discussão, vai ser o pontapé inicial que a gente vai ter para as experiências democráticas a posteriori. A experiência da Grécia é muito específica, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de democracia, a gente fala povo, a gente tem que perceber que esse povo não era todo mundo assim.
Então, o regime democrático grego, o regime democrático ateniense, ele era bem exclusivo, né? E nada inclusivo. Por mais que você tinha uma participação popular muito maior do que você tinha, por exemplo, nos outros governos das outras cidades-estado gregas do período, a gente está falando de uma participação exclusiva de homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, né, eupátridas, então nascidos em Atenas e de pais atenienses, exatamente, e além disso tinham que ter prestado serviço militar pelo menos por 2 anos em Atenas. Então a gente está excluindo basicamente todos os estrangeiros, a gente está excluindo as mulheres, e a gente está excluindo os escravos também. Então boa parte da população de Atenas não fazia parte dessas decisões democráticas. Então esse povo dessa democracia, ele é bem restrito. Mas ainda assim, comparado aos outros governos, por exemplo, já era uma experiência bem mais interessante. Se a gente pensa em Esparta, que é a grande cidade que a gente usa como, né, a grande diferença, Esparta tem sim assembleias, né, para organização, assembleias de guerra. Essa questão de ter uma assembleia, né, a palavra assembleia é bem interessante, porque a eclésia, né, em grego, vai gerar a palavra eclesiastes, por exemplo, o livro bíblico de Eclesiastes, né, a palavra eclesiastes está ligada àquele que se reúne. Então, porque é um momento específico da história bíblica onde você tem essas reuniões e assembleias. Então, quando a gente fala da eclésia, que é esse momento que você se reúne para discutir politicamente, as assembleias em si, elas já existiam desde tempos assim memoriais. Então, a gente vai ver, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, a gente tem vários momentos lá no Homero em que você tem os conselhos de guerra. Então, os conselhos aconteciam, mas não para criar lei, não para escolher governante. Tá? Isso não acontecia. Atenas vai sediar isso e vai ter essa experiência com uma estrutura muito interessante, com a eclésia, assembleias específicas para escolher o seu governante, outros, os arcontes, para escolher quem vai administrar determinado aspecto da cidade, quem vai ser o general daquela cidade. Então, eles tinham uma estrutura que, mesmo sendo exclusiva, já é o pontapé inicial para essa experiência democrática. Interessante, Gabriel, a questão também de outras instâncias também, né? Não, a questão jurídica também, né? As pessoas votavam para condenação ou não daquele cidadão, né? O próprio Sócrates, né? A galera que estudou filosofia vai lembrar do Sócrates, da morte Apologia, sim. Então, assim, escolher a pessoa para ser condenada. A democracia também está em todas as instâncias, dentro da sociedade grega. E a Grécia também, acho que se torna ainda muito mais... tem mais potência, né, pós a democracia, né? Não tem? Posso estar enganada? Depois da democracia, ela cresceu ainda mais no Egeu, né? É uma experiência muito específica de um período muito específico. Então, quando a gente fala, né, da democracia, a gente tem um corte muito assim. Ela vai começar a aparecer com o Drácon, que é uma personagem muito importante historicamente, que vai começar a abrir uma legislação de perdoar dívidas de escravos, e a escravidão não vai ser mais por dívida, né, na Grécia. Então a gente tem algumas personalidades. Mas é o século de Péricles, que é o século V, que vai ter assim, esse apogeu do que a gente fala da experiência democrática em Atenas. É importante a gente lembrar que esse espírito democrático que a gente tem em fontes mesmo, assim, escritas, é específico de Atenas. A experiência de uma democracia fora de Atenas, a gente não tem tanto conhecimento assim. Então é bem difícil de afirmar era assim, não era assim. Pelo menos pelas fontes textuais nós não temos. Então ainda é difícil de dizer como que era e se era. Agora, é bem específico, num momento bem específico. Porque o que acontece? A experiência da democracia em Atenas, ela tem um contexto histórico muito importante que a gente precisa lembrar, que é o momento das guerras que os gregos estão vivendo. Então é o pós das guerras médicas, né? Então as guerras que as cidades-estado grega tiveram com o Império Persa. Depois vem a Guerra do Peloponeso, que vai fazer com que essas cidades-estado briguem entre si, e esse desfacelamento, elas vão ficar muito fracas, vai ocasionar depois a dominação do Império Macedônico. Então, Filipe II domina, e aí a gente tem, efetivamente, assim, o fim desse modelo democrático. Na verdade, o modelo democrático ateniense ele vai embora até antes, no final da Guerra do Peloponeso, quando os espartanos ganham. Então, quando Esparta ganha, vai embora essa experiência democrática. Agora, é importante dizer que já na Grécia já existia crítica mesmo dentro, né, dessa vivência do modelo democrático em Atenas por personalidades muito famosas como o próprio Platão, que viveu a experiência da democracia e que, quando a gente analisa, por exemplo, a República, né, que é o livro assim, mais famoso dele, que é um diálogo, um dos diálogos, né, que ele apresenta, o Sócrates, mais uma vez, falando, comentando essa situação, ele deixa muito claro que o Platão ele acredita muito
Calípolis, né, que seria a cidade bela, ou a cidade ideal. E a cidade ideal seria a de governantes específicos. Então, governantes que nasceram para governar, e esses nasceram para governar são quem? Os filósofos. Então, o Platão, ele observa essa ideia de todo mundo poder opinar não ser uma coisa muito benéfica. Ele fala que, assim, quando todo mundo vai opinar, qualquer Zé Ninguém vai opinar, e isso vai ficar pulverizado, ninguém se especializa, todo mundo emite opinião e vai embora, isso não é legal. Então, ele traz uma ideia, digamos, quase que de uma aristocracia filosófica, vamos chamar assim. Então, ele não é ele traz grandes críticas ao modelo democrático. A mesma coisa acontece também, se a gente for pensar, o próprio Aristóteles. Então, Aristóteles, ele critica menos, talvez, eu acredito, que o Platão, mas ele deixa na política 4 modelos aí de democracia que ele vai dizer, que ele vai apontar, mas o Aristóteles, ele já está num momento já um pouco diferente. Ele já olha, acredito eu, né, pelo menos a minha leitura que eu fiz da política, de uma forma saudosista. O Aristóteles, ele está na corte macedônica. O Aristóteles é famoso por ter sido preceptor do Alexandre o Grande, enfim. Então, ele olha para a experiência democrática já como algo que passou. Então, eu acredito que ele já está começando a perceber o autoritarismo da corte macedônica, tanto de Filipe II, que ele vai vivenciar, quanto do próprio Alexandre. Então, ele vai ver essas cenas, né? Então eu acho que ele já faz uma crítica um pouco menor. E a gente tem que lembrar que a alma da política do Aristóteles é dizer que o homem é um animal político, né? Então todos nós podemos sim participar politicamente, precisamos participar politicamente. Só que ele vai dizer que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque eu lembro que ele usa um termo que é a ideia de que quando todo mundo pode participar e todo mundo pode emitir sua opinião, a gente pode chegar a um momento de uma politirania. Então, que seria assim, a ideia é que todo mundo é líder, todo mundo tem o poder e todo mundo emite poder e faz o que quiser. Né? A tirania, que é também um modelo de governo grego, é um modelo que os gregos já tinham vivenciado experiências, com Pisístrato e vários outros, que, enfim, uma infinidade de tiranos. Tirano é uma palavra que vem do grego, que é o líder, né? O líder ilegítimo. Que são esses momentos de uma ditadura, digamos assim, quando um líder ilegítimo toma o poder por vias militares, basicamente, né, por força militar, por violência, na tentativa de organizar essa sociedade. Né? Isso também aconteceu em contextos gregos também. Sim. Eu sei que assim, o tema, gente, é muito amplo, né? É muito amplo, e a gente está tentando fazer, assim, falar um pouco agora de Grécia, tentar agora falar um pouco de como foi Roma e tentar caminhar cronologicamente, né? Na história. Uhum. Bem, infelizmente corrompe. Boa, Valdir. Sim, concordo com o seu argumento, né? Agora, caminhando um pouco na história, Gabriel, chegando em Roma, que é um momento muito importante, né? Você tem a República, que também está praticamente, né, junto lá que está acontecendo com a Grécia. E como funcionou, né? Como funcionava isso? A participação do povo? Essa democracia morreu ou não? Existiu? Legal. Eu vi que teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem foi. Da SC Patriota. Por que é chamado de democracia, né? Que significa poder na mão do povo, já que a democracia era restrita por uma minoria que está no poder. Isso é muito interessante, porque assim, dá uma discussão muito gigantesca, porque a concepção do que é cidadão em Atenas, ela é uma coisa muito específica. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega a palavra, por exemplo, pais, né, em grego, que é uma palavra que designa o escravo, mas é a mesma palavra que designa a criança. Então, criança e escravo estão no mesmo patamar ali na Grécia. Isso não é gente. Então, assim, isso não é cidadão. A mulher também não é considerado. Então, quando ele diz demos, esse povo, esse demos, ele não está considerando escravo, já na própria palavra não está considerando mulher, não está considerando escravo. Então, quando ele diz que é um governo democrático, ele está já considerando, né, na própria raiz ali o que é povo. E povo é quem participa para ele. Então, gente, né, pense em gente, né, não ser humano, essa concepção de gente, de quem tem valor para tomar essas decisões, é quem? São os homens. A gente não pode esquecer, que assim, é muito difícil de falar agora, mas a sociedade grega é uma sociedade que está muito baseada no ideal do guerreiro. Então, desde o período assim, homérico, aliás, pré-homérico, se brincar. Então, assim, o ideal do guerreiro, do plita, do guerreiro em si participando é muito, muito forte. Agora,
dizer que só os homens eram guerreiros, aí é uma discussão bem complexa. Então a gente tem hoje na arqueologia uma discussão que traz aí algumas evidências arqueológicas de enterramentos, por exemplo, que mulheres tinham aí, recebiam um tratamento funerário, que a gente chama, ou enterramentos muito parecidos com os dos homens. Então até que ponto a gente pode interpretar. Mas não vou chegar nessas questões, senão vai para outro lado. Mas é basicamente isso, né? Não é considerado gente, não é considerado povo, por isso que não está nesse meio. Voltando para Roma, né? Roma tem uma coisa interessante, que a experiência, né, do governo em Roma, a gente divide, historicamente falando, de uma forma horrível, mas divide Roma em 3 grandes períodos, né? Então a gente estuda Roma monarquia, república e império, né? E a gente tem pulverizado na história romana, desde o período monárquico, instituições que se assemelham com instituições aí democráticas, que é o Senado. Então, o Senado romano, né, que tem toda aquela questão da escolha, né, o Senado é uma palavra que vem do latim senex tá ligado ao ancião. Então, o Senado romano ele era formado especificamente por anciões, que eram, né, tinham uma escolha. Você tem um rei em Roma, mas você tem um Senado. Então, por mais que você tenha uma monarquia, essa monarquia não é completamente absolutista. Há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio. Tanto é que, né, enfim, o último rei de Roma, o coitado, foi conhecido como Tarquínio o Soberbo, que talvez nem soberbo foi, mas pintaram ele como soberbo, né, que quiseram escrever que ele era um demônio, coitado. Justamente o Senado dá um golpe e tira Tarquínio do poder, e aí a gente tem o Senado no poder. A República Romana é isso. Aí a gente tem o Senado comandando, com os cônsules representando. A gente pode pensar que os cônsules seriam quase como presidentes, vamos botar várias aspas nesse momento. E aí a gente tem várias magistraturas, com funcionários públicos, com o que a gente tem os tribunos depois da plebe, quase como deputados. Então a gente começa a ter uma estrutura de república muito e democrática, entre outras as aspas, muito parecida com o que a gente tem agora. E a gente tem alguns filósofos, alguns pensadores que vão gostar muito. O Cícero é o grande defensor aí dos gregos e da República Romana, mas o Cícero ele também defende muito a República, porque o Cícero está na passagem, na crise da República Romana. Tem aquele episódio gigantesco também, que não dá tempo de a gente falar aqui, mas que é o episódio em que a gente tem toda a ascensão de Júlio César, né? Júlio César, que é o que planeja, teoricamente, se tornar um imperador de Roma, né? O príncipe Maximus, e ele tem o domínio militar, mas ele não consegue chegar até ele não tenta, mas não consegue chegar aí aos finalmente. Ele é assassinado no próprio Senado, né? Enfim, aí com as suas 300 facadas. Mas não ele, mas o seu sobrinho Augusto se torna o primeiro imperador. E mesmo Augusto se tornando o primeiro imperador e já pulando para um período imperial em Roma, as instituições, como o Senado, não vão desaparecer até o final do período. Então, até período cristão. A questão da tribuna da plebe foi uma reivindicação dos plebeus dentro da sociedade romana para poder ter essa participação na vida política, né, de Roma, né? Sim. A gente tem, os tribunos já existiam, mas eles não faziam parte da plebe, né? Então a sociedade romana ela também é super dividida, bem segmentada, né? E então a gente tem os plebeus que fazem parte ali da última camada. Não digo última camada porque a gente ainda tem os escravos ali. E eles não tinham participação política nenhuma, mas tinham aí pagavam impostos muitas vezes, às vezes iam para a guerra, e a gente tem um cisma, uma situação muito complicada que vai fazer com que eles comecem a reivindicar, né? E depois de várias reivindicações da lei das 12 tábuas, não vou entrar nos méritos agora de Roma, a gente tem depois essa concessão, né, depois da lei das 12 tábuas, de 2 tribunos da plebe, né? Os grandes nomes da luta dos tribunos da plebe é Tibério e Caio Graco. Então, quem quiser depois pesquisar e ver como que foi essa situação, eles são 2 irmãos, são assassinados, né, são obrigados a cometer suicídio, um deles, justamente por essa luta. É engraçado que Roma é cheio de traições, né, de assassinato. A história romana ela é gigante, tá, gente? Todo lugar, na verdade, é. É que a gente pintou Roma muito assim, né? Se você for ver o Egito também, é tanto quanto. Mas, assim, Roma tem essa peculiariedade, né? Essa mística, né? Tem, né? Você vai ver, olhar a lista de imperador romano, quase ninguém durou muito tempo. Então, assim, isso com exceção aí de Augusto, Marco Aurélio, enfim. O medo de ser envenenado dentro
Pela própria família. Pela própria família. Ou pela guarda pretoriana, né? Que a guarda pretoriana, teoricamente, é a que mais mata os imperadores ainda. Você que está sofrendo por amor, né? Traição aí, gente, ó. Antigo, lá em Roma, ó. A pessoa foi traída lá. Não, E a gente tem imperador romano que morreu de velhice, envenenado, facada, afogado. Tudo que vocês podem imaginar. A lista assim, você pode escolher. É verdade. Então, essa república, essa coisa pública, tinha um viés, um pouco democrático, né? Ou não? Tinha. Assim, a gente não pode dizer democrático no sentido de que o povo podia escolher os seus governantes, obviamente não. Que a participação do povo era direta ou indireta, podia se candidatar, não. Mas você tem, com os tribunos da plebe, pelo menos uma possibilidade aí dessas pessoas participarem. Então, assim, ainda existe alguma possibilidade, coisa que a gente não vai ter, por exemplo, nada na Idade Média, a posteriori, né? Eu tô fazendo essa coisa meio evolutiva, positivista, terrível, né? De pensar já na Idade Média daqui a pouco. É horrível. Mas, assim, é o que tem para hoje, acho que talvez ajude vocês. Mas quando a gente chega na Idade Média, a gente não tem praticamente isso, né? Pelo menos pensando na Idade Média ali, França, né? No que a gente estuda mais, a gente não tem essas experiências. Não tem. Então, ainda existia essa possibilidade em Roma, né? Ainda existia essa questão. Agora, eles não escolhiam seus governantes, não pensem que isso acontecia. Né? No período imperial, as coisas vão ficar muito mais difíceis, porque a gente tem um caráter religioso também. Né? A gente vai ter o culto imperial. Então, o caráter religioso que os imperadores vão tomar para si mesmos a partir do próprio Augusto é uma coisa assim insana. Que aí é já uma coisa que me interessa mais a nível de entender como é que se deu, porque o próprio Alexandre fez isso consigo mesmo e todos os outros reis posteriores. O culto à imagem do imperador, né? Sim. Imagem, né? E sim, como que isso se configura, né? Então, aí a gente ganha uma outra nuance, né? Que dificulta mais ainda, que afasta mais ainda com que o povo possa chegar no poder. Porque quem está no poder naquele momento não é mais qualquer um. É uma pessoa que emana dos deuses ou que minimamente tem uma ascendência divina. Que já era uma coisa que lá na Grécia os reis reclamavam. Então, se você olha nos textos mais antigos, os textos, né, os poemas homéricos, nos épicos, a gente vê todos eles, né? É o Agamemnon dizendo que descende de fulano, é o Heitor que descende de ciclano, é o Aquiles que descende do... Então, assim, isso já é uma prática antiga que eles começam a retornar. Né? Que era uma coisa que no regime democrático não importava. Não importa só né, quem era você nesse sentido. Acho que é pior também na crise do Império, quando a Igreja Católica entra, né? Quando a aceitação ao cristianismo, né, de Constantino, e essa centralização ainda é maior ainda, né, com o poder da Igreja, né? Completamente. E aí vai desmantelando mais ainda essa ideia de poder também democrático, porque a República não é um modelo de governo celestial. Né? Então, assim, se a Idade Média, a ideia, eu estou pensando já no Santo Agostinho, né, já indo além, mas o que é a ideia né, do ideal? O ideal é você copiar o modelo celeste. Então, o que é o modelo celeste? A gente vai olhar na Bíblia, a gente vai olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente tem uma monarquia. O céu é uma monarquia. Deus tem um trono, ele tem uma coroa, ele tem espada, ele tem um modelo que é uma monarquia. Então, assim, se Deus, que é o ser supremo, né, o Yahvé, Jeová, enfim, se ele que é o ser supremo vive numa democracia, vive numa monarquia, onde ele é o rei supremo de tudo, pois bem, se esse é o modelo ideal, então a gente tem que descer esse modelo e trazer para cá. Então, isso também é uma forma de legitimar, os governos monárquicos que vão acontecer na Idade Média. De início, a gente sabe que não é bem assim, mas pegando o modelo francês, né, pensando ali no Império Carolíngio, pensando no Carlos Magno, pensando na ascensão depois disso, e no fortalecimento do poder dos reis, que vai acontecer no final do século XV, já ali, até um pouco antes, a gente já tem esse modelo do rei, como a gente conhece, com a coroa, né, com o cetro na mão, então a gente já tem todos esses símbolos que evocam também essa questão religiosa. E aí a gente não tem democracia mesmo, aí a gente não tem participação popular mesmo, porque servo é servo, não tem que dar opinião, né? Você tem que respeitar o seu senhor na terra, o seu senhor feudal, da mesma forma que você respeita o seu senhor no céu. Então ponto, né? A gente pode até chegar numa discussão, não vou chegar muito aqui, mas até a nível de tradução da Bíblia, quando a gente vai ver dos textos bíblicos, né, a própria palavra Senhor, Deus não é tão
representado com a palavra senhor, por exemplo, antes, né, desse período medieval. E aí a gente começa a ter essa inserção da palavra senhor para representar Deus. Então também para ter essa questão de que ele que manda em tudo, ele que é o senhor de tudo, para já ter essa ideia também de controle social, de quem manda no céu e quem manda também aqui é o seu senhor feudal, no caso. E caminhando assim, cronologicamente, essa democracia, ou as ideias gregas, vamos ser bem mais diretos, as ideias gregas vão ressurgir quando, para a galera aí que está vendo a live? Elas vão ressurgir quando, assim, na história? Tá, a gente nunca ressurge, né? A gente pensa que a gente consegue ressurgir. Até uma discussão que a gente estava tendo hoje num curso que eu estou fazendo, mas assim, a gente nunca consegue atingir tudo como era 100%. Então, cria-se uma nova coisa inspirada no que aparentemente era. Então, vamos pensar assim. A gente tem que lembrar que a gente vive um período ali, principalmente com foco na Itália, do Renascimento, que é um renascimento cultural, onde os clássicos gregos vão ser lidos. Não só gregos, mas os clássicos, né, ali, da literatura grega e romana vão ser lidos. Então, eles vão começar a ser lidos e vão começar a ser pesquisados. Então, isso engloba também os grandes filósofos. E aí a gente pode incluir o Platão, o Aristóteles e todos os outros textos, né? Os textos históricos também. Então, os historiadores que viveram, Heródoto, Plutarco, essas pessoas que vão registrar o que eram esses governos. Então, isso vai começar a se espalhar ali pela Itália, isso vai começar a se espalhar pela Europa, e esses modelos vão começar a serem lidos. Mas não é porque eles são lidos aí dos idos do século XVI e XVII que eles vão ser já colocados em prática. Não. As coisas só vão realmente começar a entrar assim, numa discussão um pouco maior nos idos do século XVIII, quando a gente tem aí o período do Iluminismo. Então é no período do século das luzes que a gente fala, né, principalmente no século XVIII, século XVII para XVIII, que a gente tem grandes teóricos se inspirando nesses textos para desenvolver suas próprias teorias. E aí a gente pensa nos teóricos do absolutismo, perdão, nos teóricos do iluminismo, que vão se inspirar nesses caras. Então, a gente pode pensar né, nos livros e nas discussões políticas, né, do Rousseau, do Barão de Montesquieu, do próprio John Locke, que vão começar a olhar para esses gregos e entender como era o modelo de governo que eles tinham e vão observar que o modelo que eles têm agora desse absolutismo monárquico, no caso da Inglaterra, no caso da França, não é o ideal. Então a gente precisa propor um novo modelo que se oponha a eles. Então, olha, esses caras aqui, lá no século V em Atenas, lá atrás, tinham um modelo de governo interessante. Vamos perceber o que eles tinham? Olha, os romanos tinham um modelo aqui na República que era interessante. Vamos perceber o que eles tinham? Então, se a gente pega, por exemplo, a teoria dos três poderes, que a gente distribuiu a Montesquieu, a questão da estrutura da teoria, ela tem muitas nuances ali que a gente pode pensar que é de uma organização de magistratura romana, por exemplo. E também grega. Então, aquilo, se a gente olha os órgãos, vou chamar de órgãos, mas está completamente errado, mas se a gente olha como o sistema democrático ateniense ele era dividido em bulé, eclésia, né, o que cada órgão faz, o que cada grupo faz, a gente vai perceber que é um pouco do que a gente tem da ideia do que o Senado faz, do que a Câmara dos Deputados faz, do que o Supremo faz. Então, a gente começa a ter essa ideia de uma república e de uma democracia. Oi? Tudo para equilibrar o poder, né? Você tá me escutando? Sim, é aquela tentativa de você barrar o poder absolutista dos reis, que era uma coisa, assim, insana. Que foi teorizado antes pelo Hobbes, né? O Leviatã, né? O rei supremo, que não pode ser contestado, e o príncipe do Maquiavel, como você falou, na Itália, né? Então, caminhando aí com os filósofos iluministas, eles vão embasar uma revolução muito importante, né? Que revolução é essa, hein? Será que a galera sabe essa revolução? Espero que saibam. Né? Revolução que cai no vestibular, hein? Cai no Enem. A primeira grande, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que os iluministas eles fizeram as receitas de bolo, né? Mas eles não tinham os ingredientes na época para fazer o bolo. Então eles escreveram possibilidades de governo, possibilidades de coisas para serem feitas, mas no momento não existia possibilidade alguma, né? Com exceção talvez aí da experiência inglesa, das revoluções inglesas, que foram mais próximas desses teóricos, que a gente tem aí pelo menos a decapitação de um rei, a gente tem uma proposta de um novo modelo com a República do Cromwell, mas a gente sabe que não vai funcionar lá muito bem. A primeira experiência que a gente tem baseada no iluminismo, que traz uma república de caráter democrático, pensa no povo, né? É a Revolução Americana. Então é a independência norte-americana de 1776. É a primeira experiência que a gente tem
com a possibilidade da gente ter, então, um povo elegendo um presidente e, né, fazendo as suas próprias leis. Mas, de novo, régia, né? Com a carta régia, uma carta régia baseada nesses ideais né, ideais iluministas e nesses ideais que a gente pode chamar de ideais democráticos, né? Que a gente depois pode até falar o que seriam esses ideais democráticos. Mas eles começam a carta, né, como nós, o povo dos Estados Unidos. E a gente também tem que trazer a discussão de quem é esse povo. Porque nós, o povo dos Estados Unidos, não inclui as mulheres. Nós, o povo dos Estados Unidos, não inclui os indígenas. Nós, o povo dos Estados Unidos, não inclui os negros, que vão continuar sendo escravos por muito tempo. E um adendo, né? Os indígenas foram massacrados nos Estados Unidos. Massacrados. E vão ser massacrados por muito tempo até aí. Bem, se a gente olha os episódios, por exemplo, da conquista, né? Da invasão ao oeste, é uma coisa absurda. Então, até aí, século XIX é uma desgraça. Até hoje, né? Não vamos nem fingir que as coisas resolveram. Foram mandados para reservas, né? Expulsos das suas terras e sendo... destruídos, né? Assim. Pela ideia do progresso, né? Do destino manifesto norte-americano. Agora, dessa revolução norte-americana e da independência, a outra também que é muito importante. Aí eu acredito que, para mim, assim, ao meu ver, é a mais importante, porque é que vai influenciar tudo depois. Que é a Revolução Francesa. Essa não dá para dizer. Completamente. A questão é assim, eu só não gosto de dizer que a gente pulou do iluminismo para a Revolução Francesa sem falar dos norte-americanos, porque a experiência norte-americana é principal e ela é primeira, e eu vejo que a experiência norte-americana influencia a própria Revolução Francesa, até por conta da Guerra dos 7 Anos, né, da participação aí do exército francês lá nos conflitos da América do Norte. Não vou entrar no mérito, mas assim, a Revolução Francesa, ela é a experiência de um povo no poder. Aí, né, o processo revolucionário francês, porque quando a gente vai de 1789 até 1789, uns 10 anos, o processo revolucionário até o golpe 18 de Brumário com Napoleão, é uma coisa de idas e vindas e de experiências democráticas e aí de república, que é uma coisa insana. Então aí sim, a Revolução Francesa ela tem um espírito aí já democrático, entre aspas, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque exatamente, né, que a Fabi Lima falou aqui, de igualdade, liberdade e fraternidade, são ideais que estão muito próximos do que é o ideal de uma democracia. Porque a gente tem que lembrar que, assim, a democracia ela prevê uma igualdade, ela prevê pelo menos uma certa, né, isonomia, né, pessoas, todo mundo, ou aquela parcela do povo vai poder votar, tem uma certa liberdade que você não teria numa monarquia, porque você não tem numa monarquia a possibilidade de participar politicamente, nem de emitir sua opinião, uma coisa que numa democracia, teoricamente, você deve, pode e precisa, na verdade. E a ideia da fraternidade eu acho interessante, porque quando a gente volta no Aristóteles, né, o que é a política? Para que serve a política? Por que a gente faz política? Por que a gente está discutindo isso aqui agora? Por que os políticos existem, né? A política, as coisas da polis, as coisas da cidade, tudo isso é para melhorar a vida. E tudo isso é para trazer aquilo que a gente mais busca na nossa vida, que é a felicidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque eu não posso só buscar a minha felicidade, nem você só a sua. A gente tem que buscar a felicidade geral. Até porque aí a gente entra na igualdade de novo e na própria fraternidade, né? O amor fraterno. Eu preciso lembrar que a sua felicidade às vezes depende da minha também. Que às vezes eu estou num sistema de privilégio. Eu estou num sistema de privilégios tão gigantesco que eu estou consumindo mais, eu estou tendo mais possibilidade, mais acesso, e eu estou negando acesso, possibilidade para você, vida para você. Né? Sim, com certeza. Então, assim, na França, a gente tem períodos, como eu falei, né? Que isso vai acontecer. A gente tem, não vou chegar nisso, mas depois da decapitação do Luís XVI da Maria Antonieta, de toda aquela situação, a gente tem 2 grandes partidos aí que vão, né, ter seus ideais e vão discutir esses ideais num modelo praticamente democrático. Então a gente tem aí os jacobinos e os girondinos discutindo isso numa assembleia. Só um adendo também, a questão que muitos alunos me perguntam, professor, o que é esquerda e direita? Gente, nasce aí na Revolução Francesa essa ideia de esquerda e direita, né? Essa ideia até a questão de sempre. Era onde eles se sentavam, né? Basicamente ali no Congresso. Então, os jacobinos, que é um partido político que está um partido mais radical, que estava mais associado à população assim mais pobre ou a pequena burguesia, eles se sentavam à esquerda, enquanto os girondinos estavam mais associados aí à alta burguesia e aos setores mais
até promonarquistas em alguns casos, se sentavam à direita, e a gente ainda tinha aí a planície, né? Enfim, que eram os partidos de centro, o PMDB, enfim. Aí você tem os sans-culottes, né? Que seriam que basicamente a representação completa dos jacobinos, né? Mas a gente já tem uma possibilidade de discussão. Só que a gente sabe que a Revolução Francesa, por ser aí uma experiência mais tátil, acho que disso, ela é complexa, né, de se entender. Porque por mais que ela também deu esse pontapé de ter essa discussão, a gente sabe que não aconteceu de fato. Né? Então a gente tem tomadas e golpes, tomadas e golpes. Então a gente tem, por exemplo, quando os jacobinos estão no poder, o período do terror, a gente não pode esquecer desse período, e a gente sabe que o governo, por exemplo, do Robespierre, do Danton e do Marat, mas principalmente do Robespierre, não é nada democrático. Sim. Né? Sim. Você não tem garantia de igualdade nenhuma ali. Há uma crítica do Hobsbawm, né, em torno disso, mas foi um governo não democrático, né? Matou muita gente, né? Muitas pessoas foram decapitadas, né? Então foi um governo totalmente, entre aspas, autoritário, completamente autoritário. Então foi completamente autoritário. Sim. Teve os seus motivos? Teve. A gente pode encontrar motivo para tudo, né? Então, assim, desculpa o motivo a gente encontra para tudo. Agora, mas foi autoritário e foi violento, isso não dá para negar. Depois a gente tem os girondinos também no poder. A gente não pode entrar no anacronismo, né? Tentar olhar... Sim, exatamente. E também nem no maniqueísmo. Não é nosso... É meio complicado e impossível, mas não é o nosso objetivo escolher um lado. Olha, os jacobinos eram os coitadinhos e os girondinos... Não, a gente não está escolhendo herói e vilão aqui. A gente tem que analisar, eu acho que o papel da história, o nosso papel enquanto historiador, o nosso papel enquanto arqueólogo, é olhar o material, é olhar a nossa documentação e entender e interpretar essas nossas fontes. Deixar a fonte falar, não a gente. Sim. Claro que a gente vai com os nossos valores e com as nossas ideias, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vai olhar os girondinos, quando eles dão um golpe no próprio Robespierre, que termina sendo guilhotinado, no golpe do 9 Temidor, o governo girondino também é um governo nada democrático, né? Porque a gente tem 5 diretores no diretório, acho que são 5, não me recordo agora, que vão fazer o que eles querem. Então, assim, eles vão fazer o governo do jeito que eles querem. E a gente tem o que ficou conhecido na historiografia francesa como, né, e aqui também, como o terror branco, né, que seria um terror mais light, que, jeito, bulhufas, né, tá matando do mesmo jeito. Então, assim, não tem isso de terror branco. Então é só para tentar dar uma diminuída, assim, na pressão. E tudo termina com quem? Com Napoleão Bonaparte, né, que vai lá e toma-lhe um golpe também. Então, com um golpe 18 de Brumário. Agora, o Napoleão é engraçado, porque a gente pode pensar que, olha que engraçado, né? O espírito, né, pelo menos a sementinha da democracia já tinha sido plantada de alguma forma ali nos franceses, porque a gente tem vários episódios de que a população francesa meio dizendo assim, né? Olha, a gente já colocou um rei ali na guilhotina, então não pensem em vocês aí, girondinos, diretório, que a gente não pode fazer isso de novo, né? Então a gente tem esses momentos. Mas o Napoleão, ele é muito articulador nesse sentido. E olha que engraçado, o Napoleão se utiliza de um plebiscito, que é uma consulta ao povo, né? Pense, olha, que é um exemplo de um instrumento democrático do que consultar o povo, da opinião das pessoas, né? Para se legitimar enquanto imperador. Então ele sai do estágio de cônsul e se legitima imperador com a opinião das pessoas. Então isso é muito interessante a gente pensar que o Napoleão se utiliza de um... Contraditório pra caramba. Total, é engraçado. O próprio Pinochet... Trágico, aliás. O Pinochet faz isso no Chile também, né? Uma ditadura que utiliza de um plebiscito e fala, olha, peraí, olha, o povo estão escutando o povo, olha aqui, ó, o povo tá votando. Então, é a voz do povo, é a voz de Deus, então, né? Pra tentar... no caso do Napoleão, nem de Deus, né? Porque ele ainda faz o show dele lá na frente de todo mundo e do Papa aqui. Eu que me coroa, Sim, ele tem um acesso de diva pop e eu não preciso de igreja para legitimar o meu poder, mas enfim. Mas isso é engraçado. A gente vê que, né, como você se utiliza de uma estrutura que é muito comum nas democracias atuais, claro, né, mas nas democracias que é consulta ao povo, que é consultar a população para legitimar uma ação completamente ditadora e completamente tirana, né? Agora, que é se manter no poder a vida inteira. A gente tá com... Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá com uns 15 minutos ainda para terminar. A gente vamos tentar dar uma caminhada agora em relação
ao que acontece hoje, não hoje no Brasil não, mas o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil e reflete hoje, porque é importante a gente falar, né? Você falou de contraditório, acho que a própria democracia, o começo dela também aqui foi contraditória também, né? Também. Essa participação as primeiras, assim... Não, completamente. Acho que as primeiras experiências, né, tentativas, a gente não pode negar, a gente tem inúmeras revoltas coloniais e revoltas imperiais que tentaram derrubar esses governos autoritários, tanto no período colonial, então derrubar literalmente isso. Então a gente tem a Confederação Mineira, a Confederação Baiana, a Conjura Baiana, a gente tem várias possibilidades. Depois a gente tem, né, a Confederação do Equador, a gente tem a Revolução Praiana, mas não funcionou, não deu certo. Mas tem aí a sua importância. Exatamente. Sim, a gente tem as possibilidades, assim, plantou. Então, essa insatisfação com esses governos autoritários no Brasil sempre existiu. Então, essa ideia de que o brasileiro é passivo e que nunca participou de guerra e que nunca lutou politicamente é uma grande bobagem, uma grande balela. A gente sempre lutou sim, sempre ficou insatisfeito com a população. Sim, eu acho que a gente está muito insatisfeito agora, mas enfim. Satisfeito não estamos, mas conformados, eu acho. Né? Mas eu não vou entrar no mérito. Mas acho que a primeira experiência que a gente pode pensar democrática brasileira acontece com o advento da República no Brasil aqui. E a nossa República, de pública não teve nada. Né? Só teve de res mesmo, só teve de coisa. Porque quando a gente pensa no golpe, mais um golpe, né? Bem-vindo à história do Brasil. Quando a gente tem, em 15 de novembro de 1889, o exército, né? Um aquartelado lá, fazendo aquele golpe, o Zé Murilo de Carvalho, que fala muito bem, né? Do bestializado. Quando você tem esse golpe, que a população fica assim, o que está acontecendo hoje é festa, o que é? E você tem a monarquia enxotada aqui do Brasil, criou-se a ideia de que, bem, agora é uma república, vai funcionar, agora o povo vai ter vez. E não teve, gente. Não teve vez coisíssima nenhuma. As experiências que a gente tem é só pensar em como o Nordeste ficou, e mesmo o Sul. É só pensar na revolta do contestado, é só pensar depois na revolta da vacina, é pensar em Canudos. Então, assim, o que mudou na vida do pobre? Absolutamente nada. Mas a gente tem experiências democráticas a nível de voto. Que tipo de voto é esse? Aí, vamos lá, voto censitário, né, um voto que tinha que ter renda para votar, o voto era aberto, então era um voto, não era secreto. O famoso voto de cabresto, gente, né? Quando o voto o voto a cabresto, né? E aí, olha que legal, a gente... coronelismo maldito do Brasil. Aqui, ó, e aí a gente... Se você não votar, o pau vai cantar. É votar no meu candidato com a arma na mão. A gente só vai ter uma experiência, eu acho, democrática melhorzinha, olha que loucura também, né? Com a famosa Revolução de 1930, que de revolução não tem nada para mim, é um golpe também, outro golpe, com Getúlio Vargas. Então o Vargas, né, só o Vargas, você fez já uma discussão maravilhosa aí sobre Vargas, não vou falar dele porque não é da minha praia, mas assim, o Vargas é uma personalidade estranhíssima, porque o Vargas, a gente consegue falar de um monte de coisa com o Vargas, né? O Vargas dá um golpe e traz coisas democráticas para tentar apaziguar a situação. Então o Vargas traz aí, não só o Vargas, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai pensar que o Vargas é a divindade que desceu e ajudou. Pelo amor de Deus, existiu toda uma luta aí por trás. Mas é sob o governo dele que a gente tem, né, um pouco a ideia do voto secreto, a gente tem o voto feminino, a gente tem uma estrutura democrática sendo formada, mesmo no Estado Novo. Ele dá o golpe em 30, depois ele dá um outro golpe, o golpe dentro do golpe, né, de 37, e ele traz uma estrutura democrática, depois ele mesmo dá uma outra, né, um outro golpe, e a gente tem essas pinceladas aí de uma possibilidade de democracia. Mas uma democracia bonitinha, com voto secreto, voto feminino, onde você podia escolher os seus representantes, só vai acontecer pós-45. Né? A gente só vai ter, assim, 45 nos anos 50. Então, quando a gente pensa na eleição do Juscelino, né, que acho que é a mais clássica para mim, assim, pensar em que, assim, a gente tinha um período da história brasileira também, os anos 50, do pós-guerra, que é um período mais light, possibilidades, né? A Bolsa Nova, né? Isso, os anos 50, anos 60, a era de ouro do rádio brasileiro. Então a gente tem esse momento do glamour, assim, eu acho que aí eu consigo visualizar uma possibilidade, assim, de regime democrático. Agora, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque, né, já estamos caminhando para o final, quando a gente fala de democracia, fica aquela coisa, né? A gente vai ter essas experiências nos anos 50 que vão culminar...
a Norma falou um negócio legal. Democracia de golpe, Fala aí. né? Democracia de golpe. Interessante isso. Exatamente. Mas aí, é engraçado isso porque, assim, a gente tem essas experiências democráticas no Brasil e depois a gente tem a pior das experiências de tirania, ditadura, que é o golpe civil-militar de 64, que vai culminar em destruir qualquer possibilidade que a gente teve de uma estrutura democrática que tinha acabado de estar começando a funcionar. Então, e a gente vai ter de 64 até o final dos anos 80. Então, assim, a gente está falando aí de uma pausa dentro da nossa história de democracia que a gente ainda não conseguiu, sabe, colocar essa engrenagem para funcionar. Então, quando a gente fala, né, que, putz, meu, ter um título de eleitor hoje é super importante e votar é super importante, o camarada fala, não, eu prefiro pagar R$ 3 ali para justificar, vou votar no Zé Pinguinha da rua. Pô, isso é muito chato. Eu tava lendo o livro do Renato Giannini Ribeiro, ele fala muito bem disso, né, que as pessoas, estão nem aí mais, assim, não faço parte disso. Então a democracia representativa, para mim, não está me representando, né? Essa democracia que... E isso também não é uma coisa Brasil, tá? Olha, estão brigando para as pessoas se registrarem para votar agora nessa eleição. Então não é uma experiência assim também nossa. Eu acho também que isso é fruto do próprio capitalismo, do individualismo, da descrença que a gente está vivendo, né? Essa descrença na democracia que a gente está vivendo agora também não é algo novo. Assim, isso já aconteceu na ascensão dos regimes totalitários. Então, assim, a democracia sempre foi bombardeada, né? Sempre é um regime que sempre foram apontadas críticas a ela. E ela tem críticas, sim, não é um regime perfeito. Não é um sistema perfeito, não é um regime perfeito. Ela cheio de problemas, né? Cheio de problemas que precisam ser resolvidos. Eu acho que só com a participação mesmo, as pessoas conhecerem de política é importante, lerem, estudar história, né? Estudar história é importante, Minha grandíssima professora aqui, Andréia, falou uma coisa interessantíssima que eu vou falar. É montanha-russa democrática. É isso mesmo. A gente tá assim, tá tudo bem. Aí a gente cai. Aí a gente começa, aí a gente vai. Eu, de verdade, eu também faço essa leitura, né? Assim, a gente chora por dentro quando a gente olha de longe. A gente está dentro do processo, vivendo, então é muito difícil analisar o 2020. Né? As pessoas falam, né? A gente, historiador, tá lascado para explicar 2020. Estamos mesmo. Mas agora ainda é muito cedo para falar o que é o 2020, né? Então, mas eu tenho certeza que a gente vai sofrer muito. Sim. É um ano bem difícil, né? Em todos os sentidos. O ano do negacionismo, sim. O ano da intolerância, o ano da banalidade, do mal, banalizamos tudo, infelizmente. Tudo, assim... Até o coronavírus, pelo que eu tô vendo, é algo que estava sendo gestado até antes de 2020. Então não é nada que surgiu agora. Então são coisas que estão sendo gestadas. Eu acho que esse sentimento de individualismo, de banalidade mesmo, do mal e banalidade da vida, né? Não é uma coisa nova. Então a gente só tá colhendo os frutos que a gente estava plantando. Sim, Gabriel, e caminhando assim um pouco na história, a gente não vai falar um pouco de democracia, vamos falar um pouco de ditadura, gente. A gente vai ter uma live falando sobre ditadura, né? Acho que é importante a gente falar sobre o tema, é um tema que não pode ser... Sim. E a gente vai caminhar agora em relação a 89 no Brasil, né? Em 85 acontece o voto pela Câmara, então depois o Sarney vai ser presidente, né? E, nossa, tá muito baixo. E 89, que começou a democracia, com o voto direto. Assim, qual foi o sentimento, assim? A gente tem uma parcela da população que vai se sentir muito feliz com essa participação, porque a gente tem uma parcela que esperou décadas para participar politicamente falando. Então, as cenas, né, dessa eleição são históricas e eu acho que ela é muito representativa para isso, para nós, assim, nós que temos esse espírito democrático e que lutamos por isso, que sabemos de todos os problemas que a democracia tem, mas que sabemos que, dentre todos os modelos de governo, a democracia é o menos pior. Então, dentre todos, ela tem problema sim, mas é o menos pior. Então, eu acho que é uma cena super emblemática e muito importante para a nossa história entender como foi esse processo, para mais do que foi a festa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os nossos desafios de 89 para cá é pensar que nós estamos num regime democrático, mas nós não somos uma sociedade democrática. Eu acho que falar de democracia com uma sociedade como o Brasil, como o mundo, onde você não tem uma experiência democrática de inclusão, é
tão estranho e bizarro, talvez, para mim, como falar da experiência democrática grega. Então, é claro que, né, ateniense, é claro que a gente tem uma inclusão de pessoas, não importa aí o credo, não importa a etnia, a raça, a orientação sexual, a gente sabe que a gente não tem essas situações que barram. Mas eu não acredito que a leitura democrática, a leitura política, eu não acredito que o espírito político e democrático seja igual em todas as pessoas, pelo fato de que o acesso à educação não é igual. Porque o acesso à democracia, nesse sentido digital, não é igual. A própria saúde a gente está vendo agora, né? A própria saúde a gente está vendo. A própria cultura, a gente sempre soube ver isso muito bem. Então, o acesso à cultura do Brasil é uma coisa assim, é vexame. A gente está passando por uma situação aí de aumentar o valor dos livros, uma coisa que já não é barata no Brasil. E assim, quando a gente fala que não é barata, não é porque a gente está falando que é só caro. É difícil para as próprias editoras sobreviverem no Brasil. Então, não se tem incentivo, né? Quem traduz livro, quem publica livro no Brasil é um verdadeiro guerreiro. Então, assim, a gente olha essas situações e nós não temos incentivos culturais, nem a cinema. Então, eu estava vendo também a possibilidade de acabar com meia entrada. Então, assim, são coisas que a gente não está numa situação de democracia real, sabe? Então, eu acho que pensar em criticar a democracia, o modelo democrático, e dizendo que ele não funciona por A mais B, é viável, mas ele não funciona por quê? Nós não estamos nessa sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente homofóbica, transfóbica, onde a gente vê todo santo dia em que ainda, né, a hegemonia do branco privilegiado ainda não consegue entender esses privilégios. A gente vive numa sociedade individualista, que não é só o Brasil. Eu acho que isso é um processo, um produto da sociedade capitalista que a gente está vivendo. Então, a gente está colhendo os frutos disso também. Então, eu acho muito difícil de olhar para a democracia e dizer que a democracia é toda essa desgraça que muitas vezes as pessoas dizem, né? Porque é muito fácil criticar e dizer, né, eu adoro. Você olha o monarquista, eles falam, olha, a democracia não serviu para nada, porque o Dom Pedro II, ele entrou rico e saiu pobre. Ou, por exemplo, também a galera que é saudosista ao golpe militar, né? Fala, mas lá, olha lá, como pelo amor coisa. Tinha emprego, pelo amor de Deus. Pelo direito, volta AI-5, né? E não sabe que foi o AI-5, não sabe. Não sabe que foi AI-5, trabalha com número como se fosse, sabe? É o mesmo diálogo das pessoas que falam assim, é o saudosismo, né? Vagabundo, com perdão da palavra. Porque assim, olha, no meu tempo não tinha estupro, sabe? No meu tempo não tinha estupro, as pessoas que viviam na rua eram muito mais felizes, porque no meu tempo não tinha estupro. Veja os índices dos anos 80. O estupro nos anos 80 era isso. Olha em 2020. Senhores, ninguém denunciava estupro, nem se configurava o que era estupro nos anos 80. Estupro é histórico, isso sempre existiu. Vou puxar a sardinha pro meu povo, vai olhar de forma errada, mas assim, vai olhar lá da Grécia, rapto de mulher é uma coisa que acontecia assim, ó, à torta direita, a mitologia é isso. Então, Troia, é o rapto de Europa, o Zeus raptou todo mundo e desgraçou tudo. Então, assim, vem me dizer que isso é uma experiência agora? Não é. Olhar número, por exemplo, e dizer que, olha, o milagre econômico da ditadura, porque gerou emprego, porque eu tinha uma carteira de trabalho e não era, nunca fui preso. Né? Aí olha a desigualdade. E a desigualdade. E o acesso à escola, que nem a escola pública. Quem que frequentava a escola pública nos anos 60, anos 70? E a taxa de analfabetismo no Brasil? E só analfabetismo geral, não estou nem falando analfabetismo político, nem o analfabeto funcional, que aí não vamos chegar nessas polêmicas. Gabriel, cara, é muito bom conversar com você, dá para saber da sua capacidade gigantesca de problematização, de conhecer assuntos historiográficos. Quero agradecer quem ficou com a gente aí, permaneceu. Sim. Muito obrigado. Também agradeço. Eu vi que acho que tinha umas. Não sei se tem perguntas, deixa eu só dar uma olhada, porque às vezes. Foi passando. E como nas últimas lives não consegui encerrar bonitinho, eu vou tentar. Não, deu certo. Vou tentar encerrar de uma forma mais educada, porque como apareceu aquele reloginho rápido, eu falei, gente, acabou a live, já era, acabou. Aí acabou a live. Então eu quero agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos fazer outro. Muito obrigado. Olha o pessoal elogiando aqui. Legal, Isis. Muito obrigado. Jailson, muito obrigado a todos. Terão outras lives aí no futuro. Na segunda-feira eu vou ter uma live com Caio Muniz. E o Gabriel também vai voltar aí também. Se ele aceitar, né, Gabriel? Vamos sim.
Obrigado, gente. Nem tô sabendo agora, mas vamos sim, vamos discutir sim. É que nem eu falei pra você, vamos discutir temas vamos discutir o meu povo, que aí eu fico mais feliz, assim. Hoje foi legal porque é legal a gente fazer esse panorama, né? Tá, filho. Obrigado, gente. Beijo no coração de todos. Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.